Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é jornalista, atriz, escritora, professora convidada da PUC São Paulo, conferencista internacional, sabe tudo sobre valores humanos, foi a primeira pessoa a falar sobre Satya Sai Baba, esse grande avatar que já está nos planos de luz, e hoje ela vai estar falando com a gente sobre os 7 pecados capitais. Eu estou aqui a postos para aprender com a querida Marilu Martinelli, para que a gente possa estar conversando nesta tarde diferente, por assim dizer, né? 32 graus, já estão dando alerta aqui no celular e no computador de chuva forte, para todo mundo ficar bem abrigado, enfim. E como a internet aqui em casa está meio estranha hoje, eu resolvi ficar no sinal aqui de cima. Ainda não está chovendo, mas já ventou muito e, se Deus quiser, conseguiremos fazer a live. A querida Marilu, toda a sua experiência de vida. E vamos lá, dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli. Tudo bom, querida? Oi, E menina, aí? realmente a sua internet está ruim, porque Tá você. ruim? Tá ruim, tá ruim. Mas agora tá certo. Ah, meu Deus do céu. Bom, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Graças a Deus, dentro do possível, né? É, A nem me... gente vai entrando sempre, procurando ficar no centro para não É, balançar. Você está me ouvindo? tá tudo perfeito. Tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo Ah, legal. então tá. Querida, olha, eu quero dar então boa tarde para você, para todos os nossos queridos, para todos os nossos irmãos de sonho e de fé da Pax. Quer dizer que hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente, falar sobre pecado. Sim. Pecado, o que é pecado? Então, vamos fazer um passeio para descobrir como é que surgiu essa história. Tanto Uhum. do pecado original, quanto dos 7 pecados capitais. Então vamos lá fazer uma viagem para o século IV e descobrir como é que essa história de pecado original surgiu, assim como dos pecados capitais. Numa cidade chamada Hipona, existia um filósofo extraordinário, Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu uma obra magna chamada As Confissões, onde ele fazia ali abertamente a confissão dos seus erros, tropeços, durante uma vida em que ele usou e abusou de todos os prazeres que você possa imaginar. Santo Agostinho, que deixou uma obra extraordinária, como eu disse anteriormente, nessas confissões, ele resolve conjecturar sobre o que viria a ser o pecado, de onde se originaria o pecado. Uhum. Bom, ele, então, estudando e fazendo suas pesquisas, ele desenvolveu uma tese para justificar a falibilidade humana, ou seja, a nossa fraqueza perante a nossa própria grandeza. Ele, então, conjecturou que todos teríamos originariamente uma origem no pecado. Interessante a gente perceber o que significa pecado. A palavra pecado em grego, ela significa erro, falha. Rata, em hebraico, também significa desvio de rota. A palavra pecado vem do latim peccatum. O que quer dizer
falha, erro, tropeço. Nunca um vaticínio, uma condenação. Uhum. Aí, como eu disse, Santo Agostinho e criou a ideia do pecado original da tentativa de explicar a nossa fraqueza perante nós mesmos, perante a nossa grandeza originária e perante os desafios da vida, as nossas relações humanas e com as situações que se apresentam durante a nossa vida. Muito bem, aí virou a história do pecado original. Ora, o pecado original está no mito de Adão e Eva. O mito de Adão e Eva, que nem hebraico é. É um mito caldeu, que absolutamente não tem a ver com o pecado. A interpretação do mito, na visão de Santo Agostinho, aproximou ele daquilo que ele queria elucidar. Mas, se você interpretar o mito, que foi um mito que nasce entre os sacerdotes caldeus, dentre eles um chamado Terá, que era um mago extraordinário, e pai de quem? De Abraão. Oh, Simplesmente isso. Ora, as nossas religiões judaico-cristãs, ou seja, as chamadas religiões do livro, que vem a ser o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são chamadas religiões abraâmicas. Por quê? Porque tem esse trunco. Então vamos ver como é visto por essas religiões o pecado. O pecado, para o cristianismo, baseado nessa ideia que foi desenvolvida por Santo Agostinho, significa que você traz originariamente em você falha. Portanto, originariamente, você é alguém que oscila entre o certo e o errado, o bem e o mal. uhum. E que você, sendo fruto de um pecado originariamente causador da humanidade, Uhum. o que você traz em si? Você traz em si esse pecado, esse estigma, que só pode ser remido, só pode ser eliminado de você quando você acredita e aceita que a morte do Senhor Jesus te livrou desse estigma. Né? Essa é a visão do cristianismo. Uhum. A visão do judaísmo é um pouco diferente. Porque para o judaísmo, você não tem como não errar. Você está aqui num processo de aprendizado, então o erro é o primeiro indicativo de que você vai ter uma chance de aprender. Uhum. Então, para o judaísmo, você não tem uma origem pecaminosa. Certo. Entendeu? Você está passível de errar e acertar. Uhum. Para o islamismo, a ideia de pecado, que eles chamam de haram, Sim. é tudo aquilo que você contraria o que está escrito no Alcorão. Tudo aquilo que foi ditado pelo arcanjo Gabriel para
Muhammad, Maomé, como você queira. Então, se você falhar, ou seja, se comportar de uma maneira que venha a contrariar minimamente que seja Uhum. aquilo que está escrito, é haram, é pecado. E eles têm gradações de pecado. Você tem os pecados mais leves e tem os pecados inaceitáveis. Ou seja, os passíveis de perdão e os imperdoáveis. No cristianismo, você também tem os chamados pecados veniais, quer dizer, não são lá tão graves. Tem os chamados pecados mortais. Ou seja, isso aí mesmo só a misericórdia de Deus. Né? Bom, aí vamos descobrir como é que surgiram outros que chamaram os pecados capitais. E por que 7? Porque 7 é um número cabalístico. Aí, no século XIV, também existia uma ordem monástica cristã ascética, ou seja, não só de reclusão da sociedade, mas de abominação por todos os prazeres mundanos. E um dos monges dessa seita, dessa tradição, chamado Evagrio, ele, aliás, Evagrio Pontico, ele, em suas meditações, ele listou o que ele chamou de pecados capitais. Por que capitais? Porque vem de caput, cabeça, perda da cabeça, aquilo que faz com que você não pense com clareza. Muito bem. Então, esse monge, Evagrio, ele listou a inveja, a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a preguiça e a soberba, como os 7 pecados capitais. E passa-se um tempo. O Papa Gregório Magno, que foi inclusive o Papa que inventou outro calendário, entre outras coisas, o que encomendou para Michelangelo a Capela Sistina e tudo mais. Esse Papa, ele gostou da ideia. Ele dos pecados capitais e referendou. E mais tarde, então, com Santo Tomás de Aquino, isso virou parte dos princípios da Igreja Católica. Então, vamos lá entrar na cabeça desse monge Evagrio Pontico para ver como é que ele chegou nessa aí. Então, vamos lá, inveja. Engraçado que a inveja é uma emoção que ninguém quer ter, né? Ninguém quer admitir que tem. Reparou? Ninguém quer. Tanto é que quando você fala de inveja, sempre tem um invejoso no caminho que diz assim, eu não tenho inveja de ninguém. Nem de nada. Ele mesmo, né? Se entrega na boa. No instante. Pois bem, então vamos lá. Porque teria
Evagrio Pôntico usava a inveja de cara assim. Por quê? Por que a inveja seria um pecado capital? Porque é a negação de você. É você Sim. negar os seus próprios talentos, suas próprias virtudes. Como você desconhece, você reconhece no outro e você adoraria ter, mas você não procurou saber se você tem. É. Então, você, a priori, né? Você inveja no outro. Você esquece que você só reconhece fora o que você tem dentro. Como é que eu vou reconhecer a beleza se eu não tenho dentro de mim? Não vou reconhecer. É. Eu vou passar batido. Não é? Claro. Eu reconheço o defeito do outro porque eu ou tenho esse defeito ou faz pouco tempo que eu deixei de ter. Mas eu reconheço por quê? Porque eu já tive um dia. E a inveja é essa negação. Aí você tem também gradações de inveja. Você tem a inveja que imita o outro, né? A inveja que quer ser o outro, que quer ter o que o outro tem, e tem a inveja que fica feliz com a desgraça do outro. Um horror. E o auge da glória do invejoso é o objeto da inveja dele se dá mal. Então, é aquele que não quer apenas o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha. Daí ele ter colocado os pecados capitais como alguma coisa que faz você perder a cabeça. Por quê? Porque esta criatura, por desconhecer a si mesma, deu um espaço tão grande, já que a gente vive num planeta que tem a dualidade como regra, e um universo que se expande, é verdade, indeterminadamente, inclusive, mas que manifesta claro e escuro, mistério e revelação. Então, a dualidade. Ora, então essa dualidade também está dentro de nós. O que é que nos cabe dentro da luz e da sombra? Optar por um dos dois. É. O que é que o invejoso faz? Opta pela escuridão. É. E é tomado por ela. Né? Então, vamos lá o outro pecado capital. A ira, que é o ápice da raiva. Né? É. Menina, a ira é uma coisa tão séria, é uma emoção tão violenta, que a medicina psicossomática e o Ayurveda, que é a medicina védica, dizem que você leva uma semana, 7 dias, para reorganizar Uau. o seu organismo, para colocá-lo outra vez em equilíbrio. Olha, Tá. Que coisa, né? é verdade. A coisa é violentíssima. É. E a ira, ela toma de assalto. Ela não avisa. Ela te sequestra mesmo. Você perde a lucidez. E o pior é que quem paga o resgate desse sequestro é a gente mesmo, né? Claro, sem dúvida. Ninguém vai pagar. É. Nós vamos. A ira, em tempos como esses,
em que a polarização no mundo, seja ela política, econômica, como proposta filosófica, como proposta religiosa, é um absurdo como está aflorado, né? É. Toma cuidado, porque a ira é um dos pecados capitais mais fáceis de você Sim. se vitimizar ou vitimar. Por quê? Discussões por nada. Famílias estão se separando, Uhum. se reúnem, por quê? Porque estão numa das pontas da polaridade, seja ela do que for, e vão para o enfrentamento, né? O que é que o enfrentamento provoca? Primeiro, discussão. É. Não é diálogo. O diálogo busca um consenso, né? Eu posso até nem pensar como você. Que É. bom, porque eu posso me enriquecer com o seu pensamento e Sim. você com o meu, e a gente pode até mudar de opinião. Isso é um Lógico. diálogo, né? Que implica o respeito pelo outro. Uhum. O confronto não. O confronto quer derrotar o outro e provar que você tem razão, e o outro, a priori, não sabe nada. É. Isso é péssimo, né? Porque se a gente quer uma cultura de paz, a gente tem que saber administrar conflito e não entrar em confronto. Uhum. Porque o conflito é um desacerto de ideias, de ponto Sim. de vista, mas que busca um olhar na mesma direção, É ainda claro. que de ângulos diferentes. E a ira não permite que você tenha essa lucidez. Portanto, é um outro pecado capital. Você imagina quanto esse monge, Carmen, meus queridos, não deve ter refletido, né? Uhum. Para chegar a essa listinha desses 7 aí. Sim. Aí vem outro, a avareza. A gente costuma ligar imediatamente a avareza a um aspecto, que é o pandurismo, né? Como vulgarmente a gente chama o avaro. Mas a avareza é mais ampla. Onde se enraiza a avareza? No apego, mas num apego exacerbado É. a qualquer coisa, não apenas ao dinheiro. Uhum. O avaro não divide nada, Nada. mas nunca. É. E quando você é tão apegado a ponto de não perceber, né, que Uhum. a vida é um intercâmbio, é uma troca, né? É. É uma interdependência que nós temos uns dos outros, você se condena a uma aridez extraordinária e ao Sim. vaticínio da solidão absoluta. Na minha terra tem um ditado muito bom, é que quando você é avaro, você aperta tanto que você tem na mão que você não percebe que ele acaba escapando pelo vão dos dedos. É. E é real É. isso. A avareza, enquanto pecado capital, além dessas condenações horríveis que nos impõe, ela tem uma outra terrível, porque ela isola você de você mesmo, do outro, da experiência de estar vivo. Uhum. Não é? É.
Então, o que a avareza principalmente traz de prejudicial? Porque ela coisifica, ela amesquinha, ela empobrece a tua visão sobre você mesmo, sobre o outro, sobre a natureza, sobre a vida, o universo, sobre o divino. Uhum. Não é? É. Porque restringe a posse. Portanto, não sabe amar de jeito nenhum. Uhum. Não consegue. É. Ora, se o grande aprendizado humano nessa forma física, nessa aventura de consciência que é a vida no planeta Terra, está Uhum. basicamente aqui para aprender que ele é amor e que Uhum. amar é a expressão dele mesmo. Sim. Você tem o apego e a avareza dominante em você, então a sua encarnação vai passar em branco. Ou você vai levar uma bagagem de equívocos que vai fazer com que uma próxima, se você acredita, evidentemente, Sim. em vidas múltiplas, muito mais pesada. Se você não acredita, você vai ter que admitir que essa oportunidade que você teve nessa vida, você desperdiçou. Pois é. Né? Bom, Uhum. então, nós vamos falar de um outro. Nós já falamos da inveja, da avareza, da ira, Mira. e agora nós vamos falar de um que você vai dizer, por que será que ele chegou a essa conclusão? A gula. Pois é. Todo mundo adora a gula. Você A sabe gente que come com os olhos, ou se come com os olhos. não é? Com cheiro, né? É. E tudo. Pois bem, o que é a gula? A gente sempre acha que a gula é comer além da conta, só. É. Mas não é. Não é? Não é. Gandhi dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia: se você consegue mudar um hábito alimentar Sim. e uma postura diante do alimento Uhum. diferente, você é capaz de mudar sua atitude perante qualquer coisa, Com certeza. Com certeza. né? E é verdade. Gandhi estava certíssimo. Então, o que isso nos ensina em relação a esse pecado capital? Um dos entraves mais difíceis de superação na nossa busca de autoconhecimento, de alinhamento com a espiritualidade. Veja, não estou falando de religião. Sim. A religião, com todo o respeito que eu tenha, as diversas manifestações, não, não é espiritualidade. Uhum. Religião, inclusive, é uma instituição que se pressupõe não só que tenha normas, códigos, valores, dogmas e Uhum. doutrinação. Sim. E verdadeiras instituições político-financeiras. Sim. Não as diz respeito ao contrário, as respeito profundamente, como respeito àquele que acha que
precisa ter normas, diretrizes muito definidas para que ele possa se orientar na vida. Claro. Não é? Já a espiritualidade não. A espiritualidade não diz, você não vai ter mais problema nenhum, porque você busca sua essência. Não, ela diz assim, você desenvolvendo essa dimensão que ele é natural, intrínseca, você não está isento de problemas, mas você tem muito mais instrumentos para vencê-los e superá-los. É uma diferença grande. Lógico. Não é? Porque a espiritualidade procura que você encontre revelações. Você rasgue os véus de Ísis e mostre a sua verdadeira face e permita que o mistério, diante da sua reverência por ele, vá se desvelando para você. Pois bem, qual o grande entrave? Tanto para aquele que precisa das religiões, ou seja, de diversos caminhos que pretendem ir para a mesma meta, que é a espiritualidade, assim como aqueles que já escolheram a espiritualidade num determinado estágio da vida. Qual é o grande entrave? Mudar de opinião, mudar de atitude, mudar de visão perante aquilo que lhe foi inculcado como uma lavagem cerebral. Ou não? Sim. Em relação, por exemplo, vamos lá, a gula, que é o que a gente está abordando. Quando a gente é pequenininho, né? Às vezes, a nossa mãe põe a comidinha e você não está lá muito afim. Aí você fica com aquela cara meio de nojo, não quer, e o que é que a mãe faz? Fica tentando, coitadinha, tome avião, tome trenzinho, tudo que ela puder inventar para você comer. Claro. Ela acha que se você não comer, você vai ficar fraquinho, vai adoecer, e é a última coisa do mundo que ela pode querer. Claro. Aí você vai, às vezes, dar uma comidinha e tal. Qual é a grande alegria dela? É naquele dia que você comeu tudo. Ainda pediu mais. É. Ou não? É. Então, veja bem, o que é que você vai aprendendo? Que comer muito é uma alegria para sua mãe. É. Meu irmão, ele é 2 anos mais jovem que eu. Ele, um dia, porque ele não comia. Aí mamãe ficava em desespero. Isso eu lembro, para você ter ideia como me marcou. Um dia, depois dela tentar a exaustão, ele disse para ela, eu vou comer para lhe fazer um favor. Você acredita numa coisa dessa? Então, a nossa postura diante do alimento não é apenas daquilo que lhe é suficiente, de que lhe é satisfatório. Né? Você aprende desde pequenininho a ter, e pequenininha, a ter, em relação ao alimento, uma postura do além da conta. Claro. Demais, não é não? É. E aí a gente espalha isso para tudo. Você começa a criar, inclusive, uma visão de que o bom é o acúmulo e não o suficiente. É. Não é o que te basta. Você quer sempre
a mais. A gente se esquece que demais quer dizer além do preciso, além do necessário. Menino, isso é tão sério, porque isso cria um modelo econômico. Nós vivemos hoje esse paradoxo que nós estamos vivendo, econômico, porque a gente apostou numa economia de escassez. Então, você tem que acumular para não faltar. Aí você vira um guloso, porque você começa a tirar tanto da terra, como tem a terra, não é? Campos de cultivo nos Estados Unidos que estão tão adubados, mas tão adubados para poder dar várias safras, que a terra está regurgitando. Olha que loucura, fica borbulhando, regurgitando, como a gente diz, não aguento mais não. Por quê? Porque a gente criou um modelo econômico de ganância, de gludice. Nada é insuficiente. E a gente criou aquele ditado que eu tenho horror, eu não sei você, que é esse aqui. Quem guarda, tem. Sabe? Evidente, eu não estou aqui fazendo a apologia do louco, do perdulário, do que é um inconsequente. Não é isso. Evidentemente, e eu tenho muito respeito ao dinheiro, que, embora não seja um valor, é uma energia poderosíssima que nós demos a ele enquanto objeto e que ele define inter-relações, define possibilidades ou não que você tenha. Eu tenho respeito. Claro. Mas respeitar não significa que você precise acumular de tal maneira que você centralize ele em suas mãos, porque tudo aquilo que você tem em excesso significa que alguém deixou de ter. Claro. Não é? Então, vou prestar atenção. A gula que ele se refere não é apenas aquele dia em que a lasanha da mama, eu como filho de italiano, claro, que acho o máximo, estava extremamente boa e você comeu um pedaço a mais. Não é isso só. É essa visão gulosa do mundo. Né? A que o monge Evagrio se referia. Então, a gente já viu a inveja, a gente viu a ira, a gente viu a avareza, a gente viu a gula. Agora, a gente vai ver um dos pecados capitais que você vai dizer, mas como é que ia ser, então, sem a luxúria, que é o quinto? Afinal, crescei e multiplicai-vos. Sim. Muito bem. O que é a luxúria? A luxúria é o desejo exacerbado, não apenas sexual, mas por qualquer coisa. Entendeu? É uma visão superlativa de que satisfação é o excesso. Não é, já como eu coloquei, né? Sem o desejo erótico, sexual, como seria a reprodução das espécies? Então, quem inventou o pecado? Deus não foi, né? Claro que não. Não só não inventou a luxúria, como ele não inventou a noção de pecado.
lembra do início da nossa conversa? Que é a história para justificar nossa falibilidade, nossa vulnerabilidade perante nós mesmos e a vida. Foi Santo Agostinho, de Hipona, na África, né? Portanto, não existe em nenhuma filosofia, em nenhuma religião, algo que diga que Deus criou o pecado. Uhum. No caso do cristianismo, foi a ideia do pecado original Santo Agostinho, e depois desse monge, asceta, o Evagrio, que resolveu fazer 7 pecados capitais. Né? E a igreja colocou, eu digo igreja católica, colocou os geniais, as gradações, né, de pecado. A ideia inicial da palavra pecado, que em latim é peccato, peccatum, é errar o alvo. Olha? É tropeçar. Né? É eu sair do meu objetivo. É eu fazer mal feito, alguma coisa que eu pretendia fazer bem feito. Sim. Essa é a origem da palavra pecado. Em latim. Uhum. Claro que eu acredito que Santo Agostinho não quis absolutamente nos aprisionar ao medo e à culpa. Não. Sim. Ele foi um homem extraordinário, um filósofo fino, arguto. Ele não quis isso. Mas a interpretação do que ele quis dizer com o pecado original, que seria a nossa vulnerabilidade perante a nossa própria essência grandiosa, divina, teve uma distorção danada, né? Claro. E se a gente fica preso do medo e da culpa, o que é que você fica? Imóvel. Paralisado. Por quê? Você não é digno. Veja, o erro não vira alguma coisa que te ensina a não errar mais. É. Não é? É. O erro vira vaticínio, vai morrer errando. No caso da luxúria, que é esse olhar sedento, faminto em relação a tudo, traz também no seu bojo uma coisa que dificulta demais a nossa autorrealização, seja ela a autorrealização pessoal, a autorrealização material, financeira, ou a autorrealização espiritual. O que é? É não se sentir capaz de. É. Não é? Uhum. Não adianta, eu vim marcado mesmo. Você nega a sua mutabilidade. Portanto, você nega a vida, porque a vida é o que? Mudança. Claro. Então, cuidado. Quando o monge fala de luxúria, como eu disse, ele fala da exacerbação. A exacerbação erótica, a exacerbação da sua visão de mundo. Geralmente são pessoas que não se satisfazem com nada. Tudo é pouco. Tudo é meia boca. Entendeu? Uhum. Nunca é alguma coisa que planifique. Então, aparecem distorções dessa energia poderosíssima. Sim. Principalmente sobre a sexualidade, que aí nada te satisfaz.
satisfaz, né? Nada planifica, então você fica inventando artificialidades, exacerbações de uma energia, já de um poder tão grande que nos faz parceiros do universo, parceiro do divino, na persistência, na continuidade da espécie. A distorção disso é uma coisa terrível, não é? É a mesma coisa que condenar alguém a ter sede e fome indefinidamente. Já pensou? Então, cuidado. Luxúria é não saber lidar com uma energia tão poderosa e sagrada como a energia sexual. E essa distorção distorce tudo, a nossa visão nas relações com as outras pessoas, com o que a gente consome. O consumismo tem muito a ver com a distorção da energia sexual, né? Você busca compensação. Aí você consome feito um alucinado. Então, é um pecado capital. Repare que todos eles nos sequestram, né? Então, vamos para mais um? Sim. Vamos relembrar. A gente fez inveja, fez a ira, fez a avareza, fez a gula, fez a luxúria. Agora nós vamos fazer o sexto. A preguiça. É evidente que ele não está falando daquela preguicinha boa, que é aquela preguicinha que às vezes, num domingo ou num feriado, você acordou um pouquinho mais tarde e você faz aqueles preguicinhos assim, olha, espreguiçar. Quer dizer, pôr a preguiça para fora, né? E você diz, ai, que molezinha boa. Não é essa. É a preguiça que me imobiliza. Eu não vou fazer nada, eu tenho preguiça. Entendeu? Ah, não vou fazer isso não, a preguiça danada de fazer isso. Não é? Ora, se a preguiça nos imobiliza, ela nos priva de fazer coisas que para nós são importantes. Por exemplo, né? Pode existir disciplina e preguiça ao mesmo tempo? Não. A palavra disciplina vem de discípulo. Vocês sabiam disso? Não. Portanto, uma pessoa disciplinada é uma pessoa discípula das suas oportunidades e capacidades e possibilidades. Se você escolhe a disciplina, você escolheu um discipulado. Pensa bem. Disciplina não é rigidez. Para nós brasileiros, a gente tem sempre uma ideia de que quando uma pessoa é muito disciplinada, você acha automaticamente que ela é pouco criativa e talvez nem tão inteligente. O brasileiro tem mania de achar isso. Porque a gente associa imediatamente a disciplina à dureza, à rigidez, a ficar na fila, né? Não é isso. É uma organização interior de energia. A preguiça diz, eu tá mais louca. Eu acho é lindo
nos outros para mim. E tudo que você se nega a ter disciplina em relação, você vai fazer mais ou menos. Você não vai conseguir fazer como você poderia. Sim. Não é? Se você se predispõe ao autoconhecimento, nossa senhora, você tem que ter uma disciplina, faz a meditação, você tem que fazer, não importa a religião que for. Todas elas têm a meditação como instrumento para você se autoconhecer, né? Uhum. É. Então, meditação você vai ter que ter. Mesmo aquele dia em que a preguiça bater, né? É. Porque preguiça, às vezes, nossa senhora, bate forte. É. E a gente precisa ter a disciplina interior de dizer, vai para lá, mulher. Você não está na tua hora agora, não. Né? Uhum. Outra. É comum você vê e ouvir pessoas dizem assim, me dá uma preguiça, não tenho mesmo estômago de paciência para aguentar esse tipo de gente que fica dizendo que eu tenho que olhar para os meus defeitos para poder, reconhecendo eles, não os praticar mais. Que papo mais chato. É uma preguiça enorme, É. não é? Sim. Então, cuidado, porque a preguiça nos algema. E algema também a nossa mente ao comodismo, Hum. à acomodação. Isso é assim Verdade. mesmo, entendeu? Falta quanto? 5 minutos tem. Então, ainda dá para fazer o último. Não é? E essa acomodação, como dizia a mestra Helena Blavatsky, é o inimigo número 1 da evolução. É. Seja do que for. Não é? Sim. Então, é um pecado realmente capital. Porque que Uhum. desconecta de você. Sim. Não é? É. É Pecado verdade. é paralelo e não dentro da vida. Né? É. É verdade. E, por fim, o sétimo, a soberba. Sim. Olha, que perfeito que foi esse monge aí. Você já viu algum sábio, algum homem ou alguma mulher que tenha atingido a ascensão, a sua santidade? Eu digo santidade no sentido de aprimoração, Uhum. de comunhão com a sua essência divina e tal. Soberbo? Uhum. Não existe. Não. Você quer saber se uma pessoa é medíocre, se ela é desconectada da sua essência divina, portanto, ela não é confiável, ela é alguém que desagrega onde ela esteja? Observe, ela é soberba. Ela olha para nós como se a gente fosse menor. Como ela não reconhece a própria pequenez, Sim. ela precisa projetar essa pequenez em alguém. Uhum. E, de preferência, em quem aparecer primeiro, né? É. Que é aquela que desafia a perfeição atingida por alguém, por exemplo. É alguém que, Uhum. diante de um mestre, de uma mestra ascensionada, vai dizer, imagina, que isso existe coisa nenhuma. O que é que ele tem que eu não tenho? Ele tem grandeza e você tem pequenez. Sim. Isso
é o que a soberba faz com a gente, Uhum. não é? A É, soberba coloca, sabe aqueles forro de cortina dos hotéis para sim, que a luz do sol não venha e te acorde? Principalmente acontece no Oriente, na África do Norte, por exemplo, no Egito, ou perto dos trópicos também, como é o Nordeste, eles põem, né, na cortina, porque o sol, 5:30 da manhã, está lá. É isso que a soberba faz. Ela bota aquela cortina pesada para que você não enxergue. é, Então, você é alguém que tem a sua ignorância de você mesmo, da vida, daquilo que sustenta a uhum. vida, onde nada é pequeno, tudo é necessário, não é? Sim, Nada é inútil, tudo faz parte. Como diz Sai Baba, você costuma dizer: ah, que diferença eu vou fazer? Eu sou uma gota no oceano, Swami diz, mas sem essa gota, o oceano não é o mesmo, claro. não é? E ele diz Uhum. uma coisa perfeita sobre o pecado, porque para os orientais a noção de pecado não é essa. A noção de pecado é que o pecado se enraiza da ignorância de que você é divino. Sim, Então você se conecta com o erro e se afasta do bem. Eu acho uma definição maravilhosa, é. não é? Uhum. Querida, meus amigos, eu espero que essa conversa que a gente tenha tido sobre a definição do que seja pecado, de onde se originou, por quê, né? Os efeitos disso, como as diferentes religiões encaram, como a espiritualidade encara. Eu espero que tenha trazido para nós mais instrumentos para que a cada dia nós nos tornemos mais capazes, mais capacitados, né? Tenhamos adquirido mais competências para o nosso autoconhecimento e para a nossa diária e incessante busca de nós mesmos. Amém. Eu espero que nessa conversa vocês tenham sentido, como eu senti, a alegria de compartilhar uma visão mais ampla, mais generosa, mais amorosa e mais humilde em relação aos nossos entraves nessa jornada luminosa de aprendizado que é a nossa encarnação. Portanto, não desista de você. Sempre que vier aquela energia que baqueia, lembre-se, você é divino. E você é, como dizia mestre Rumi, um grande mestre do Islã, do Sim. sufismo. Você é estrela revestida de pele. Seu destino é brilhar. Que lindo. Muito Adorei, obrigado. Marília, querida. Gostou? Adorei, foi lindo. Gratidão. Que Deu tudo bom! certo no final. Beijo grande. Gratidão. Namastê, família Pax. Tchau!